Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a quem estiver escutando. Esse é o primeiro vídeo do canal, me chamo Priscila e nesse canal vou falar um pouco sobre autismo e sobre outros interesses que vierem a surgir. Esse primeiro vídeo, talvez os próximos vão ser assim, não vou mostrar ainda meu rosto, na verdade não sei se eu vou mostrar algum dia, porque eu prefiro um pouco o anonimato. É mais uma troca de informações e comunicação, porque a verdade é que a minha comunicação anda um pouco restrita. Bom, vamos ao tema, né? Eu tenho 30 anos, não estou mais na casa dos 20. Eu tenho 30 anos e aos 27 eu descobri que eu tenho o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, no caso, o nível 1 de suporte. Acho que eu já falei meu nome, me chamo Priscila. Como é que foi esse processo? Na verdade, foi no pós-pandemia, foi em 2022. Mas em 2021 eu já tinha vontade, já tinha pesquisado um pouco, eu já tinha vontade de marcar uma consulta e tirar essa dúvida, porque eu já estava apresentando algumas questões ali psicológicas, mas eu era aquele tipo de pessoa que achava que psicólogo e psiquiatra eram para pessoas doidas, né? Então eu tinha um certo preconceito e achava que eu simplesmente que eu não precisava também. Mas em 2022 o bicho pegou mesmo. Em 2022 meio que a pandemia ela já foi ali, né, parando e a gente podendo sair mais de casa com menos receio. E aí eu fui fazer um curso bem simples mesmo. Mas na sala de aula eu sentia um pânico muito grande de estar ali naquele ambiente. Dava vontade de sair correndo. Eu não, nem lembro mais a sensação. Uma coisa que eu entendi, quando a gente passa por essas coisas, depois que a gente esquece, depois de meses a gente esquece, a gente não consegue mais sentir de novo, porque é muito forte, é muito estranho, a gente mesmo estranha muito. Era um pânico muito grande e eu tinha vontade de sair correndo da sala de aula, não ficar ali, só que eu ficava ali me aguentando, né? Mas era como se fosse assim uma coisa, como se fosse acontecer algo muito ruim. Era uma. Explicando assim, era o corpo que sentia isso, né? A minha mente não estava entendendo porque eu estava sentindo aquilo, mas o meu corpo, ele estava apresentando sintomas que ele queria sair dali. E eu ficava aguentando e parecia que alguma coisa ia acontecer. E se alguém viesse conversar comigo, eu ficaria totalmente evitativa ou até mesmo, talvez as palavras não saíssem direito, mas ninguém ainda se conhecia tão bem. Se a professora olhasse pra mim, eu já congelava assim e na minha cabeça era o pensamento: não pede pra eu responder nada, não interage comigo. E eu mesma estranhando tudo aquilo que estava acontecendo comigo, eu não estava entendendo, né? Eu não estava entendendo. Eu fiquei assim, acho que uma semana ou um pouquinho mais indo pro curso e eu não conseguia aguentar, porque isso estava acontecendo sempre. Na hora do intervalo, era pior ainda, que eu não sabia pra onde ir, o que fazer. Isso eu tinha 26 anos e ia completar 27. Então, muito estranho, muito estranho. E diversas outras coisas também. Pânico, um pouco, uma ansiedade ao sair de casa. Muitas questões vieram no pós-pandemia. Só que vendo vídeos sobre autismo, eu identificava várias características que eu tinha desde a infância mesmo, várias, né? Sempre fui tímido, sempre fui tida como muito tímida, por exemplo. Diziam, né? Eu me considerava um pouco também, mas nunca foi exatamente isso, eu era na minha, né? Não era exatamente tímida, eu era muito na minha. Muito na minha mesmo. Amizade, assim, eu conto nos dedos, as que eu tive mesmo de estar ali e interagir, né? Normalmente eu só estava participando do grupo. Mas a gente, quando tem qualquer característica nossa, a gente não fica avaliando, né? A gente só vai conviver no nosso jeito. E já pesquisei bastante em mulher também se apresenta dessa maneira, né? Eles dizem que a gente camufla. Tem os fatores protetivos, né? Algo do tipo. A nossa comunicação é melhor, é mais trabalhada, né? Então, eu não lembro de tantas dificuldades na escola, mesmo que eu fosse assim, eu era uma boa estudante.
Mas veio esse diagnóstico, fui em busca em 2022, tava acontecendo muitas coisas. Teve também ali, nesse meio tempo, em 2022 mesmo, uma quebra de expectativa. Não vou dar muitos detalhes, mas era com relação ao trabalho, que havia sido comunicado que algo ia acontecer no início do ano e não aconteceu. E eu fiquei extremamente decepcionada, mas de uma maneira muito intensa. Mesmo, muito intensa. Eu fiquei extremamente triste. E ali quebrou aquela expectativa. E aquilo, pronto, desde aquele dia eu fiquei com um certo anseio de sair de casa. Vieram outras coisas junto, né? Coisas que não tinham muito a ver. Eu fiquei com receio de sair de casa, um certo pânico, né? Uma situação que não tinha a ver desencadeou outra, né? Desembocou em outra. E aí veio essa tentativa de fazer o curso. Acho que foram 2 cursos, inclusive. Depois eu tentei ir pra outro também. Aconteceu coisas estranhas, do tipo, eu tava lá e de repente parecia que a zoada do ventilador era muito mais alta, né? De novo, eu não consigo descrever direito e sentir o que aconteceu, mas parecia que eu tava num filme e as coisas estavam ficando aumentadas. A zoada do ventilador parecia muito alta e ela tirava o meu foco. Eu ficava olhando pro ventilador e eu pensava na minha cabeça, o que é isso que tá acontecendo? É o pouco que eu consigo lembrar. Parecia que eu tava ficando doida. A minha cabeça era isso. Gente, eu tô ficando doida, eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo. E eu senti um peso também muito grande nas minhas costas. Muito, muito, muito grande. Um peso. E eu tinha que sair. Eu tive que parar de ir também porque eu pensava que eu ia ali ter alguma coisa ou desmaiar. E aí eu saí praticamente fugida e fui pra parada de ônibus. E isso me aliviava quando eu saía e andava. Quando eu saía da sala de aula e ia andar. Saía todos os sintomas também, né? Mesmo que eu tenha dito que eu tava com pânico em sair de casa, o pânico maior mesmo acontecia em sala de aula, em ambientes fechados. Bom, então em 2022 eu entrei em contato com o local, com o profissional que era especializada em transtorno do espectro do autismo. Pra minha sorte, aqui na minha cidade tem, porque eu sei que é uma dificuldade. Lá em 2022 era ainda um pouco mais do que hoje. E aí eu marquei a consulta e fui. Foi marcado, se não me engano, pra 11 horas. 11 horas, mas eu fui atendida acho que meio-dia. Ela é muito requisitada, essa profissional. E quando eu tava lá mesmo, eu pensei, gente, o que eu tô fazendo aqui? É claro que eu não tenho isso, porque eu via, né, alguns pacientes lá e eles tinham um grau de comprometimento maior. E eu fiquei comigo mesmo, o que eu tô fazendo aqui? É claro que eu não tenho isso. O que eu tô pensando que eu tenho isso? É claro que eu não tenho. Mesmo já tendo pesquisado tanto, mesmo tendo preparado todas as coisas que eu ia falar, todas as coisas sempre tinham acontecido, que eu lembrava, e eu lembrava de muita coisa. Agora que passou, até esqueci, mas eu tinha muitas lembranças da minha infância, adolescência e sensações também, né? As coisas que tinham acontecido. Tem as características, né, das pessoas que estão nesse espectro da memória de longo prazo muito boa. E eu tinha muitas recordações, realmente. Inclusive, eu chorei bastante na consulta, lembrando das coisas. Mas ali, esperando pra ser atendida, eu pensava comigo mesmo, o que eu tô fazendo aqui? É claro que eu não tenho isso. Eu só continuei mesmo, porque eu já tinha pagado, né? Foi em particular. E aí eu fiquei lá esperando a minha vez, porque já tava marcado. Mas eu fiquei, assim, envergonhada, né? De mim mesma, de eu ficar achando que eu tinha isso. E já, assim, na certeza de que eu iria sair, ia ser só o dinheiro perdido, não ia ser isso. E eu não ia resolver o problema que eu tava buscando a resposta, né? Para o que seria. E aí a consulta foi mais de 1 hora, eu acho. E veio o diagnóstico. Ela falou, né, que sim, que eu estava no espectro, mas ela queria ainda uma nova consulta comigo. Sem cobrar, né? E aí eu fiquei extremamente, assim, estagnada. Eu fiquei sem acreditar. Porque eu já tava ali me invalidando, né? Então eu fiquei, eu não tinha entendido. Ela tinha falado várias coisas e parece que já era pra eu ter entendido que, assim, eu estava no espectro. Mas aí quando ela falou realmente que eu estava aí, que eu entendi, porque eu fiquei muito alterada na consulta. Eu chorei, né? Eu fiquei lembrando das coisas, eu fiquei
foi. Eu nunca tinha ido no psiquiatra, eu nunca tinha ido no psicólogo, então ficar lembrando de coisas que você sempre guardou e de repente você falar, você altera um pouco ali teu estado que você tem como normal pra você, né? Então eu não fiquei no meu normal, fiquei assim, extremamente como se eu estivesse assim, meio bêbada, né? Ficou lentificado depois de toda a explosão, né? Das coisas que eu falei, depois ficou lentificado, né? Por aí. Inclusive, eu fui sozinha, voltei sozinha, né? Eu nem sei, nem lembro se eu falei pra alguém se eu ia fazer isso. Eu acho que eu não falei pra ninguém. Não tô lembrando. Acho que eu não falei, com certeza. E aí, voltei na parada de ônibus. Eu fiquei assim, super assim, na minha. E um pensamento muito assim, lento. Quando o ônibus veio, eu nem sei como é que eu consegui levantar pra dar sinal pro ônibus. Mas foi uma resposta, foi muito bom. Foi muito bom. Lembro que eu fiquei no êxtase, né? Tipo, olha, eu descobri aquilo que eu queria, eu vi tanta coisa, tanta informação. E fui na profissional e deu certo, né? Eu fiquei feliz, sim. Mas fiquei nesse êxtase e fiquei feliz nos primeiros 2 dias, talvez. Depois, por incrível que pareça, eu comecei a negar. Comecei a entrar num negócio assim que não era isso, que eu não era estranha. Eu comecei a achar que eu era tinha sempre sido muito estranha e só eu nunca tinha percebido. Eu comecei a entrar em umas coisas assim que não é, né? Mas levou muito tempo pra eu entender que não era. Levou assim quase um ano. Tá bom, foi uns 6 meses. Foi um ano, não, mas foi uns 6 meses. Achando que eu era muito estranho, que só eu nunca tinha percebido, então negando bastante o diagnóstico, porque eu não queria ser estranha. Eu comecei a achar que as pessoas na rua me olhavam porque eu era estranha, porque talvez, sei lá, eu falasse estranho, ou eu desse respostas estranhas, ou minha aparência fosse estranha. E eu não queria de jeito nenhum isso, né? Eu sempre fui uma menina, uma jovem muito neutra. Eu sempre quis ser muito neutra, muito correta, muito padrão. Então, começou isso a acontecer na minha cabeça, deu que eu não queria ser estranha. E nos primeiros dias após o diagnóstico, nas primeiras semanas, na primeira semana, fiquei com um pensamento muito louco de que isso tudo era uma mentira, que eu nunca devia ter ido naquele lugar que eu tinha ido, que aquelas pessoas eram muito estranhas e que agora que elas sabiam que eu tinha isso, elas poderiam tentar me raptar e tal pra fazer experimentos em mim. Olha o pensamento. E eu acreditava nesse pensamento. Eu acreditei tanto que eu fiquei com febre. Num pensamento assim de tipo, nunca deveria ter ido naquele lugar. Eles vão querer fazer alguma coisa comigo, aquilo não é confiável. Foi bem maluco, né? Isso são as coisas que eu estou lembrando. E aí, demorou mais ou menos 6 meses, eu recebi o diagnóstico. A minha primeira consulta foi dia 31 de maio de 2022. Mas eu voltei mais ou menos com 15 dias depois pra receber realmente o laudo, né? O papel. Aí, em mais ou menos 6 meses até o final do ano, eu fiquei pesquisando. Deu essa negação de início, depois passou. Mesmo, vieram várias questões, né? Ainda era algo muito novo. Hoje em dia tem mais informação. Lá atrás era algo ainda muito novo, principalmente essa questão do nível de esporte, principalmente em mulher. Eu fiquei com muita dúvida se era isso mesmo. Mas no final de 2022 eu criei um Instagram e comecei a relatar várias coisas que foi a minha vida, né? Demorou mais ou menos 6 meses até eu dar esse primeiro passo, né? Eu fiquei só de pesquisar e entender o que era. Eu via muitos vídeos, eu fiquei muito assim, nessa vibe de pesquisar sobre, ver vários vídeos, informações e textos, etc, etc. E me encontrei bastante, né? Também vi bastante coisa só de psicologia, mesmo não sendo direcionado ao autismo, já que eu estava com muitos problemas de ansiedade, pânico, fobia. Foi ótimo ter descoberto o diagnóstico lá, porque, como eu já disse, eu estava apresentando essas questões de fobia social, né? E ao descobrir, como eu tinha uma resposta,
eu entendi da seguinte maneira: não sou eu, isso é o meu cérebro. Ele tem uma certa aversão ao social e não sou eu. E só nisso já aliviou, porque eu tirei a culpa de mim, né? Foi esse meu pensamento. Não sou eu, é o autismo em mim, não sou eu. Era assim que eu pensava. E aliviou, porque tava muito, muito estranho, né? Tava dando dor física, não tava conseguindo estar nos locais. E passou esse medo, eu comecei a, como se visse, visse que eu não era aquilo. Isso fazia parte da minha biologia, mas não que eu não precisava estar refém completamente daquilo, né? Hoje eu entendo que se mistura bastante, né? Altera também a nossa maneira de ser, né? Essas comorbidades não obrigatoriamente, mas apenas o autismo sim, sempre vai fazer eu ser uma pessoa mais na minha e tudo bem, nunca liguei pra isso, né? Nunca liguei tanto pra isso, mas na época que eu busquei o diagnóstico eu estava apresentando essas comorbidades, então foi bom ter tido esse pensamento de que isso não fazia parte de mim, só que aí sim eu botava a culpa no autismo, né? Tá pensando agora, essa foi a jogada, né? E na verdade nem era o autismo, né? Era outra coisa. Mas tudo bem. Foi a resposta. Então é isso, gente. Compartilhando um pouco. Depois eu falo mais sobre os pós. Bom, pra ver, né? Faz 3 anos que eu tenho esse diagnóstico. E é o primeiro vídeo que eu faço que nunca tive. O que eu entendo é a gente que tem isso, esse jeito de funcionamento cerebral, ele afeta essa questão de compartilhar interesses, né? Não é nem assim que eu não quero compartilhar, isso nem vem na sua cabeça. Eu não pensava nunca em fazer vídeo ou coisas assim. Você não tem o interesse em falar isso para as pessoas, né? Eu só pesquisava muito pra mim mesma. E por que eu tô querendo fazer? Pra deixar registrado mesmo, né? É um tema que eu acho muito interessante, me ajuda a me entender. Porém, eu sou muito mais do que isso também, eu sei. Mas é interessante deixar registrado em alguma plataforma, até mesmo para ao longo dos anos, um dia eu quiser vir aqui e rever. E também um relato, né, de uma pessoa que possui essa característica e quem sabe outras pessoas vejam e consigam se identificar, etc. Eu acho realmente um tema muito interessante, né? Mesmo que não defina a nossa personalidade, faz parte da gente. E é uma evolução também das explicações do comportamento humano, né? Isso eu acho fantástico, porque é uma explicação mesmo, né? A gente acho que deu um salto gigante nisso de estudar sobre o cérebro, né? Eu acho, assim, super interessante. Então, pessoal, é isso. A gente se vê em outros vídeos, tá bom? Um abraço a todos.